Sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de História da Dança do Ventre. Eu estou muito satisfeita e feliz em receber vocês aqui nesse nosso curso totalmente online, que vai ajudar a esclarecer alguns tópicos importantes para a gente compreender melhor como se formou essa dança que a gente ama tanto. Eu vou começar falando dos erros comuns, que são os que eu chamo de mitos e conflitos de criação. Eu tive acesso a muitos desses mitos e conflitos quando eu pesquisei para fazer o meu mestrado sobre dança do ventre a partir do ano de 2004 pela Universidade de Brasília. Então eu trago aqui algumas histórias que as pessoas contam e publicam como sendo verdadeiras. Vamos dar uma olhada? Aqui a primeira é de um livro chamado Belly Dance. As posturas e movimentos da dança do ventre têm uma longa e interessante história. Antropólogos sugerem que a dança foi uma forma de celebração ritual da fertilidade desde os tempos da Idade Paleolítica Superior, em torno de 30 mil anos antes de Cristo. Desde o achado da escultura da Vênus de Willendorf, datada de aproximadamente 25 mil anos antes de Cristo, alguns dos mais antigos artefatos do mundo têm descrito a figura feminina, frequentemente em posturas similares àquelas usadas na atual dança do ventre. Esse livro tem como autora a Sharif, a Kate Sharif. Foi escrito em 2004 e esse trecho foi retirado da página 6 desse livro. Então, isso é uma suposição. Está sendo aqui trazida como uma verdade, como uma história, como uma origem da dança do ventre. Você talvez tenha tido acesso a coisas parecidas ou até essa mesma teoria. Mas vamos checar, vamos fazer que nem fazem, né, na televisão, quando vem alguma novidade, vamos ver se isso é fake, se é fato. Essa aqui é a imagem da escultura da Vênus de Willendorf. Não vejo muita similaridade com os nossos movimentos de dança do ventre. Talvez uma representação feminina, né, revelando aí os atributos dos seios fartos, do quadril largo, mas afirmar que essas estatuetas se relacionam à dança do ventre, você acha que a gente consegue? Sim, falar sobre dança na idade antiga, né, no período pré-histórico, no paleolítico, isso é um pouco complicado. Nós não temos comprovações sobre nada relacionado a isso. E não bastando essa primeira suposição, eu também acessei uma outra história. Vamos ver. Então a gente já tem aqui uma versão da história da dança do ventre tendo se originado no período paleolítico. Agora temos outro do livro de Lucy Pena, é o livro Dança e Recria o Mundo, falando o seguinte: o que chamamos hoje de dança do ventre é proveniente de um ritual sagrado anterior à mais antiga civilização reconhecida historicamente, a dos Sumérios. Está ligada aos ritos de fertilização em honra das divindades femininas que protegiam as águas, as terras, as mães e seus filhos. Todas as criaturas eram consideradas filhos da deusa, louvada em ritos em que as mulheres dançavam, procurando receber a força da grande mãe. Esse trecho foi retirado da página 83 do livro que foi publicado em 1993. E aí? Sumérios. Então, primeiro a gente estava falando do Paleolítico, agora a gente chega na Suméria, que é uma civilização antiga que estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates, ali a região chamada Mesopotâmia, conhecida como a região entre os rios. Então, o que a gente sabe são registros arqueológicos de civilização em 3200 a.C. Essa civilização tinha um sistema, né, urbano e é onde se indica que se iniciou a escrita. E nós tínhamos o culto a uma deusa, a deusa Inanna, e vem daí essa ideia de que a dança do ventre era praticada ali.
que essa deusa, posteriormente, ela migra e vai ser a deusa Ísis do Egito Antigo. Existem vários mitos relacionados. Essa deusa ela é multifacetada, relacionada à política, às guerras e ao cotidiano. Isso traz uma imagem assim de um feminino empoderado e muito provavelmente é por isso que as pessoas associam a história da dança do ventre a esse povo. Vamos pensar, será que faz sentido isso? Você consegue imaginar? De onde as pessoas tiram isso? Eu fico meio impressionada de ver as pessoas colocando essas verdades, sendo que elas se basearam em imagens, em pinturas, em esculturas. Não tem um registro de como essa dança era dançada em 3.200 a.C. Vamos imaginar, mais de 5.000 anos atrás, né? A terceira suposição, eu tirei do livro Dança do Ventre, uma arte milenar, da Glaucia La Regina, também chamada de Málica, na dança do ventre. Considera-se que a origem predominante desta dança é a egípcia, apesar das influências estrangeiras que, depois de 2.000 anos, contribuíram para moldar seu estilo atual. Numerosas são as teorias que foram elaboradas para explicar as origens e as funções dessa dança de sedução, muitas delas associadas à fertilidade e à maternidade. Então vamos checar essa história, né? O que a gente tem de conhecimento sobre os egípcios antigos, né? Esse povo que habitava o Egito há mais de 2.000 anos atrás. As referências que temos sobre o que pode ter sido dançado ali são desenhos, ou estatuetas, né? Como a gente pode afirmar como era essa dança? E ela é relacionada só ao feminino, à fertilidade, à maternidade? Será que é isso mesmo? Então, assim, para a gente iniciar os nossos estudos, é importante a gente observar que as narrativas elas são plurais, elas são muitas. A gente tem muitos mitos e muitos conflitos, porque um livro fala que é em um lugar, um outro livro fala que é em outro lugar, um fala que é em uma determinada época, outro fala que é em outra. Ou seja, a única certeza que nós temos é que não se tem uma certeza de onde essa dança surgiu, porque mesmo que a gente acredite que ela é uma arte milenar, que ela vem ao longo de milênios sendo dançada da mesma forma, a gente não tem como saber, porque cada pessoa que escreve isso escreve de uma forma diferente. E muitas não colocam sequer os dados de onde elas tiram isso. Elas falam, a gente tem a comprovação nos desenhos, nas esculturas. Complicado, né, gente? É muito complicado falar isso. Tem alguns outros mitos relacionando com a dança de Salomé, que está descrita na Bíblia. Tem um mito que relaciona a Cleópatra, falando que Cleópatra dançava a dança do ventre, que assim ela seduziu Marco Antônio. Enfim, são muitos mitos e muitos conflitos. E aí, o que eu peço que vocês façam? Que vocês evitem tirar conclusões precipitadas em relação a tudo aquilo que vocês encontram por aí. E por que eu falo isso? Porque a gente tem na historiografia da dança algumas lacunas. A história da dança ela tem ausência de documentação por conta disso que eu estou falando. Muitas vezes elas estão se baseando ou em pinturas, desenhos, esculturas. A gente não sabe como a dança era. Quem escreveu a história preencheu as lacunas a partir das escolhas da pessoa e do seu olhar. Então a pessoa interpretou aquilo, acreditou naquilo e ela preencheu aquilo. Então, como foram feitos os registros da história da dança ao longo dos séculos? Na verdade, a história da dança ela é bem mais recente. Ela é um costume que foi muito mais agora no final do século XIX para o século XX. Então, essas transformações estéticas, técnicas, cênicas e formais que ocorreram ao longo dos períodos, elas foram registradas a partir de biografias de quem dançou, coreografou,
deu aula e conseguiu estar na mídia disponível de cada época do passado. Então, mesmo a história que é um pouco mais documentada que a do balé clássico, a gente se baseia muito nos registros biográficos. A gente não tem muito como saber exatamente como as danças eram. E isso a gente está falando de 500 anos atrás. Você imagina falar sobre 2.000, 3.000 anos atrás, né? Então, isso aí é bem complicado.